um podcast Companhia das Letras. Olá, eu sou Valdomiro Silva Filho, autor de Um Homem Bom. Essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Eu sou Stephanie Roque e nesse episódio curtinho do podcast, eu tô sempre na companhia de um autor ou de uma autora que tá lançando um livro aqui pela editora. Aqui a gente conhece essa pessoa melhor com uma conversa sobre processo de escrita e com um jogo rápido de perguntas e respostas e muitas recomendações de leitura. Hoje eu tô na companhia do Valdomiro Silva Filho. Ele é escritor, filósofo e professor na Universidade Federal da Bahia. O Valdomiro tem uma extensa produção acadêmica e é autor de Os Dias, romance de estreia dele. Agora, ele lança Um Homem Bom, o primeiro pela Companhia das Letras, que conta a história de um sobrevivente da ditadura militar. Valdomiro, seja muito bem-vindo à Rádio Companhia, é um prazer estar aqui com você e queria pedir para você contar um pouco mais para a gente sobre o que é Um Homem Bom. Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui na Rádio Companhia. Veja, eu li durante muito tempo relatos de sobreviventes da Shoah, do Holocausto, especialmente na obra do Primo Levi. E havia um aspecto que sempre me deixava muito incomodado, assim, quase angustiado, que boa parte desses relatos não falavam assim da alegria de ter saído da concentração, tal. E também não havia aqueles discursos de vingança, de busca de vingança. Eram pessoas que, na maior parte das vezes, estavam destruídas por terem sido sobreviventes, né? Tem uma passagem do Primo Levi mesmo, no Isto é um Homem, ele diz que os alemães cumpriram a tarefa deles de destruir o homem. Então, essa coisa que eu chamo de culpa do sobrevivente é uma coisa que me deixou muito angustiado, né? Então, eu decidi fazer essa novela tratando exatamente dessa condição. Uma pessoa que passou pelos horrores de uma ditadura, sofreu na própria carne tudo que é de mais cruel que pode se imaginar que um homem pode fazer a outro homem, sobrevive a ele e continua na aflição de ter sido sobrevivente, porque ele e não os outros companheiros deles que foram sequestrados também e que acabaram não sobrevivendo. E aí é isso, tentar montar um cenário onde essa pessoa procura recursos para encontrar sentido na sua vida, procura meios para manter a vontade de continuar vivo e armando aquilo que no seu cotidiano poderia ser uma sustentação para a sua existência. Então essa é a ideia de Um Homem Bom, né? É uma tentativa de sobreviver depois de ser vítima da mais terrível dos atos cruéis. Que legal te ouvir e perceber também na sua voz a densidade do tema do seu livro e de como isso, de fato, é um interesse seu de investigar, né? Eu achei interessante como você colocou essa angústia, então eu tenho certeza de que as pessoas também vão ficar ainda mais interessadas em ler seu livro, justamente porque essa densidade é bastante impactante. Então, muito obrigada por apresentar seu livro assim pra gente, porque realmente foi muito bom te ouvir. Aqui na Rádio Companhia, a gente costuma fazer esse episódio dividido em 2 blocos. No primeiro, que a gente chama de escrita, a gente te conhece enquanto escritor. E no segundo bloco, a gente te conhece enquanto leitor. Então, antes de a gente entrar nas suas referências, eu queria saber realmente como foi o seu processo de escrita. E você já citou um pouco dos sentimentos que envolveram a ideia, né? Mas eu queria saber como foi o processo mesmo. Foi também angustiante? Ou foi diferente? Ele trouxe certo alívio em algum grau? Como foi escrever esse livro? E como foi também escrever enquanto professor? Então, queria que você me contasse como foi essa dinâmica escritor-professor para chegar num homem bom. É curioso você fazer a pergunta dessa maneira, né? Porque, de fato, existem convergências aqui, né? Eu sou uma pessoa muito disciplinada intelectualmente, né? Eu, como qualquer pessoa, qualquer um dos ouvintes aqui, tem aflições, angústias, medos, né? Fica sobressaltado com as coisas que estão ao redor e cada um de nós encontra meios para poder lidar com isso, né?
alguns bons, outros podem ser menos bons, né? Eu tenho 60 anos de idade, né? Eu atravesso um período do Brasil que era da ditadura à democratização, tudo. Então eu sou um observador desse mundo que está ao redor, né? E houve um momento específico em que eu decidi transformar alguns dos sentimentos que estão sempre submersos na minha própria vida em algo que outras pessoas pudessem ler também. Então, eu tomei uma decisão num certo dia de que iria escrever sobre alguns desses temas que me afligem muito, né? E que também são temas que acompanham o meu trabalho profissional em filosofia. Eu não sou desses professores de filosofia que trabalham com autores. Ah, eu sou kantiano, eu sou wittgensteiniano, não. Eu trabalho com problemas, sobretudo, né? Procuro investigar problemas, né? Eu sou de uma tradição chamada filosofia analítica. E eu exploro essas questões no meu trabalho como pesquisador em filosofia. Mas só que tem coisas que não podem ser expressas na forma de argumentos, na busca de esclarecimento, né? Porque o trabalho em literatura, ele envolve entrar numa certa zona mais obscura. Eu gosto muito do modo como Atwood descreve o trabalho do escritor, que é entrar em uma zona escura. Está tudo escuro lá dentro, né? E não sai exatamente com mais clareza, mas mostra o tamanho da escuridão, né? Então foi uma decisão, eu disse, não, eu vou explorar isso de um modo mais livre, vou tentar encontrar esses sentimentos, a precariedade do modo como nós podemos enfrentar esses sentimentos, né? E foi assim, quer dizer, foi mais uma escolha ir para a literatura. Eu escrevo há muito tempo, né? Tanto coisas filosóficas como não filosóficas, né? Mas só que em termos de literatura eu nunca tive interesse de publicar. E que são coisas, eu imagino que você sabe, quer dizer, são coisas diferentes, escrever e publicar. Você escrever é totalmente livre, né? Você pode ter autores que nunca foram publicados em vida, certo? Mas é o trabalho de elaboração que está na escrita. Mas houve momentos, tem a ver com o que vejo nos últimos anos, de Brasil, de mundo, que eu achei que eu podia ter uma voz a mais para falar dessa ideia de, dentro da destruição, dentro da catástrofe, dentro da ruína, tentar encontrar algum caminho para seguir em frente. Muito legal te ouvir, Valdomiro. Acho que essa reflexão é muito importante, sobretudo hoje, né? Então também é muito interessante que traga essa carga filosófica, que eu acho que totalmente deve ser, né? Imagino indissociável. E também fiquei pensando muito sobre clubes de leitura, porque eu sempre falo de clubes de leitura no podcast. Eu acho que quanto mais a gente consegue debater livros também que tenham cargas filosóficas ou cargas, por exemplo, acho que todos os livros da Atwood que você citou são ótimos para clube de leitura, que a gente consegue realmente repensar a nossa realidade a partir dessas reflexões. Então, eu fico pensando que Um Homem Bom é um livro que será também muito bem quisto pelos clubes. E aí você falou que você é muito disciplinado. E eu queria te perguntar, como é que você conseguiu administrar as duas coisas, ser professor, e como é realmente o seu ritual para escrita? Assim, eu escrevo todo dia de manhã, eu escrevo o tempo todo quando eu tô com meu caderno, não sei, como você é enquanto escritor e como você consegue ocupar o seu tempo com o seu ofício? Eu tenho uma rotina muito bem organizada, né? Eu acordo sempre muito cedo, um pouco antes das 5 da manhã, faço o meu café preto ali para despertar. Nossa, que beleza, antes das 5, amei. Admiro. E faço uma caminhada aqui ao redor da minha residência, tem um lugar maravilhoso para caminhar, com árvores, com pássaros, tal. Faço uma caminhada, volto para casa, já tomo café com a minha esposa, tal. E aí trabalho 2, 3 horas todos os dias, de domingo a domingo, na literatura. Eu sigo muito o preceito de um autor que eu gosto muito, que é o Sandor Márai, né? Em que ele dizia que todo dia ele tinha que escrever uma página decente. E ele fazia mais ou menos um ritual como esse, né? Lia jornais, tomava o café e sentava durante 2 horas para poder escrever. Então eu faço isso. Eu escrevo à mão, eu não escrevo no computador. E é um ritual assim muito, para mim, isso tem a ver com essa coisa de expressar algo que está aqui um pouquinho em ebulição, mas que por dentro de mim mesmo não se resolve nunca, só se resolve no papel. Então eu escrevo à mão, eu tenho isso de usar lápis daquele Dixon, aquele amarelinho que vocês veem em filmes de americanos lá, né, que tem uma pontinha com uma borracha, e em cadernos, né?
E o resto do dia, depois com isso, eu trabalho com as coisas de filosofia e faço a mesma coisa, mais ou menos, né? Porque eu escrevo muito também coisas de filosofia, tanto para as minhas aulas, como para publicações mesmo, né? Nesse intervalo da escrita do Homem Bom, são 2 livros em filosofia que eu publiquei também. Então, faz parte da minha rotina de trabalho mesmo, né? Eu acho que é o que me organiza na vida. Agora, só um alerta. O Homem Bom, como o outro, Os Dias, não é um romance de pensamento, de argumentos, entendeu? Eu não estou tentando defender uma ideia filosófica, tal, mesmo porque não faz muito sentido romances filosóficos nesse sentido, né? É pegar um homem comum e colocar no meio de situações que todos nós poderíamos estar vivendo, né? E não é uma tese defendida, né? É apenas isso, né? A gente sobreviver aos murros, os socos e pancadas que o mundo nos oferece fartamente. Legal, Valdomiro. Mas uma coisa que é importante dizer é que fica claro que são 2 coisas bem diferentes, mas que, claro, o seu lado filósofo e professor de filosofia também deságua na literatura, assim como os outros ofícios. Enquanto você falava, eu lembrei, eu tô lendo agora um livro de um filósofo coreano, o Byung-Chul Han, que eu nunca sei falar o nome dele, que fala sobre o desaparecimento dos rituais. Que ele diz que a gente ocupa o espaço com coisas, mas a gente não ocupa o tempo, e que os rituais são meios de ocupar o tempo para que a gente entenda que o tempo está passando numa velocidade adequada, não como a gente vive hoje com pressa. Então, tudo que eu estava lendo, eu repensando a minha própria vida, ouvir você agora descrevendo o seu dia, achei interessantíssimo. Acordar sempre mais ou menos na mesma hora, dar uma volta na quadra, escrever, acho que os seus dias devem passar com a tranquilidade adequada pelo que você descreve, e é bom que isso também seja em prol da literatura. Aí a minha próxima pergunta e última sobre a escrita é que eu queria saber de você por que escrever, porque você falou, escrever é diferente de publicar, por que escrever Um Homem Bom agora? Por que não foi há 10 anos? Por que você não segurou para daqui 10 anos? Enfim, por que é este o momento de escrever Um Homem Bom? Essa é uma pergunta muito boa, viu? Eu sei por que que eu escrevo, né? Eu escrevo porque esse é o modo como eu penso. Eu não penso assim, sentar, olhar para a paisagem e botar a mente para funcionar. Eu não consigo pensar assim. Aqui dentro de mim é uma grande confusão, é um borbulhar, é um tremor de sentimentos e ideias que fica aqui dentro de mim. Eu não tenho nada organizado aqui por dentro, né? E o modo de organizar é com o lápis, né? O lápis no papel. Ali vou organizando, pego uma palavra, escolho outra palavra, escrevo uma frase, reescrevo e vai por cima. Então isso eu escrevo porque é assim que eu penso, né. Agora, por que Um Homem Bom agora? Veja, teve um evento em 2017 que me marcou muito, né. Eu sou professor associado de uma universidade na Alemanha chamado Colônia, né. Em 2017 eu fui passar um período lá, a convite da universidade para conduzir minha pesquisa lá. E aí quando eu cheguei em Colônia, eu fui caminhar pela cidade, era um sábado, assim, de novembro, chuvoso, estava andando pela cidade e passei por um cartaz que tinha um anúncio de um espetáculo que aconteceria no Opera House. E aí, como um raio me veio a ideia que foi no Opera House, onde o Keith Jarrett fez aquela improviso gigantesco, maravilhoso, que é o Concerto de Colônia, The Curly Concert, que é a música que eu mais adoro. Eu ouço assim quase todos os dias essa música, né? É maravilhosa aquilo ali, né? E aí todas as coisas começaram a rodar na minha cabeça, né? Eu estava aqui em 75, que ele estava aqui, o Brasil estava na ditadura militar, que estava com essa cidade aqui tem 2000 anos, tal. Aquele turbilhão, um furacão, tal, que fica tão incontido que temos que conter de alguma maneira, né? Tem muita emoção, tem que conter de alguma maneira. Então, pera, eu vou escrever sobre algo para dar vazão a esses sentimentos aqui de estar nesse lugar tão assombroso e maravilhoso ao mesmo tempo, né? E ali sim, eu decidi que escreveria 2 novelas mostrando o mesmo problema de 2 ângulos, né. Uma foi Os Dias, em que eu falo de um filho que teve os pais sequestrados pela ditadura no Brasil e foge para a colônia em 75. E um de alguém que foi torturado. Então foram 2, eu pensei: "Vou fazer 2 coisas diferentes", né. Tanto que os 2 romances foram escritos, boa parte deles foram escritos juntos, né, porque eu precisava dessa comparação para poder ter a noção de um e de outro, né. Então tem a ver isso com o meu assombro. E logo depois veio essa coisa que talvez para mim marque para sempre a história do meu país, que foi não só a pandemia, né,
mas o modo como se enfrentou a pandemia, né? Nós tivemos 700 mil pessoas mortas e a maioria delas por uma escolha política, né? Isso é terrível, viver naquela aflição ali. Então, juntou esses dois interesses, esses dois eventos, assim, que me arrebatam. E disse, não, agora eu vou escrever literatura. E me sinto muito confortável fazer isso, porque o ato de escrever não me angustia, o ato não me aflige, ao contrário, eu me sinto mais tranquilo, organizado, dá para, sabe, lidar com esses grandes problemas como mais uma vez, não afligem apenas a mim, mas o motorista de Uber, o atendente, todo mundo de alguma maneira é aflito por essas coisas também. Para mim, estar escrevendo é uma situação que não me produz aflição e angústia. Dá muito trabalho, mas é muito bom ter trabalho, entendeu? É muito bom estar trabalhando, porque quando eu estou trabalhando, parece que as coisas até parecem que fazem sentido, entendeu? Até parece que são Muito bom. importantes. Legal. E também muito legal te conhecer assim a partir dessa sua descrição do seu trabalho. Mas agora eu também queria conhecer você mais a partir de quem te formou, né? Quem te trouxe até aqui como sendo sua referência, enfim. Então agora são perguntas um pouco mais rápidas, mas não são tão fáceis, mesmo assim. Então, minha primeira pergunta é: você é um escritor de romance, você é filósofo, mas você sabe algum poema de cor? Eu conheço fragmentos de alguns poemas que me marcaram muito. Talvez o que tenha mais me marcado ali na universidade, ali com 17, 18 anos, é a elegia de Duino, de Rilke. E tem um trecho que eu realmente nunca vou esquecer, que está logo no início, acho que é a primeira elegia, dos primeiros versos, que ele diz alguma coisa como se eu gritasse, quem na legião dos anjos escutaria o grito? E mesmo se inesperadamente um deles me acolhesse no coração, sucumbiria à sua existência mais forte. Isso realmente me acompanha, assim como a abertura de Tabacaria também, né? Eu não sou nada, mas serei nada, mas a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Então, essas coisas. Mas o poema completo só sei um, que é Operário em Construção, mas decorado na escola. Muito bom. Agora, você vai fazer um jantar na sua casa aí para 2 escritores, um morto e um vivo. Quem você convidaria e o que você serviria para eles jantarem? Olha, para convidar tem que ser uma pessoa bem bacana, né? Você pode ser existem escritores maravilhosos que são insuportáveis, né? Não dá nem para você sentar do lado, tá? Então eu só queria um bacana. Então o morto, eu não tenho dúvida que é o escritor que eu mais gosto, que é Tchekov, né? E acho que eu estou lendo agora uma biografia de 2 anos dele, né? De 86, 87, e realmente é uma pessoa para mim fascinante. Então eu chamaria Tchekov. E das pessoas vivas tem que ser uma pessoa bacana também. Eu acho que Perry Smith seria. Ai, que combinação boa. Aí você também ia me chamar para jantar, Então, espero, porque eu também não ia com poder certeza. perder esse. Com essa não poderia E o perder, né? e o que que você ia servir para jantar? Ah, não, como eu tô na Bahia, ia ter que fazer um ensopado de pitu. Pitu é tipo uma lagostazinha Aham. de água doce, né? Que é saborosíssimo, né? Eu não ia oferecer uma muqueca, porque como são gringos, eu acho que ele não sei se o estômago ia suportar uma muqueca assim bem condimentada, mas eu vou fazer um ensopadozinho com arrozinho branco, com uma boa saladinha, uma boa pimenta. Eu acho que eles iam ficar muito felizes, viu? Olha, como eu também estou me convidando, eu tenho certeza de que eu ficaria feliz, amei. Ah, certo. Então eu vou falar É. logo com meu pai, porque meu pai é que compra. Meu pai tem 94 anos, mora em Camaquã, É. e ele compra. Eu vou pedir, já pedi para ele encomendar lá os pitus lá no interior, porque é raríssimo conseguir pitus. Valdomiro, essa geração é magnífica, né, minha avó tem 96 anos e também não para. Incrível. Não, meu pai mora sozinho, meu pai mora sozinho. Até ano passado tinha uma moto. É, aí acho que ele superou minha avó. É uma coisa fora do comum, meu pai. Meu pai não Bom, tem. e aí então, já que você falou do seu pai, eu gostaria de saber qual livro você recomendaria para o seu pai ler? Imagino que você já tenha recomendado vários, mas um que você destacaria agora. Veja, o meu pai e a minha mãe foram pessoas que ficaram à margem da vida acadêmica e escolar, né?
Ele era uma pessoa inteligentíssima, né? Conseguiu fazer uma vida dele com todos os recursos que ele pôde reunir, mas ele não teve formação escolar, né? Frequentou muito pouco a escola, né? Então, literatura não é exatamente uma coisa que faça parte do horizonte dele, né? Ainda que seja uma pessoa extremamente curiosa em relação ao mundo, né? Eu não sei o que é que poderia agradar assim, meu pai. Alguma coisa que tivesse a ver com as fantasias do sertanejo, a tentativa dos sertanejos sobreviverem, não sei, vidas secas, talvez pudesse ser uma coisa que, se ele tivesse a escolaridade e tal, talvez fosse uma coisa que o apaixonasse. Muito legal. E agora, você já leu muitos livros na vida. Eu queria saber qual foi o que você mais leu e que você acredita que vai continuar lendo? Ou você é do tipo que não relê? E eu tô te perguntando enquanto. Eu sei que é meio difícil de separar, mas vamos evitar a parte professor nessa resposta para enquanto um leitor mesmo. Veja, o livro que eu mais li foi o livro que eu mais tive dificuldade de ler, e por incrível que pareça, eu nunca consegui chegar na última página dele, que É Isto um Homem, de Primo Levi. São mais de 30 anos brigando com esse livro. Eu tenho aqui 5 ou 6 versões dele, em português, espanhol, italiano, francês, inglês. Tento encontrar uma maneira de enfrentar o livro, vou até uma certa altura, página 60 desisto, vou de novo na página 100, desisto. O limite que eu consegui foi chegar na página 190, e tem essa cena que eu te falei agora, que ali me bloqueia, né? Eles estão saindo de Auschwitz. O carrasco nazista executa uma única pessoa que está envolvida numa rebelião, e os libera. E aí o Primo Levi narra: eles cumpriram a tarefa deles, eles nos destruíram. Então nós não somos mais nada, entendeu? Eles não têm medo, não precisa ter medo da gente, nós não somos mais nada. E eu não tenho coragem de ver o final desse livro, mesmo porque eu sei do final do Primo Levi, né? Então eu já li dezenas de vezes esse livro, desisti dezenas de vezes desse livro, e com certeza eu vou continuar com esse... É um mal-assombro, entendeu? É um fantasma. E como eu sei que a melhor maneira de você enfrentar fantasmas é olhando cara a cara, se você não olha cara a cara, ele vai continuar te perturbando para sempre, eu vou continuar tentando. É muito bom que ele também, em algum grau, é quase uma sombra, né? Porque os ouvintes não estão vendo, mas eu aqui que estou no vídeo com você, tô vendo o box do Primo Levi bem à sua esquerda, em Ah, ciminha do seu ombro. é, aqui tá tudo isso, leva aqui no fundo, aqui tá as coisas dele e de pessoas próximas a ele, que Aaron Apfeld e tal, e vários outros, né? Legal. E que livro você recomendaria para você mesmo, para ler 10 anos atrás? Teve um livro que eu li há 3 anos e que, se eu tivesse lido há 10 anos atrás, poderia ter me ajudado muito no trabalho de construção da perspectiva desse sobrevivente, né? Que é um livro que a companhia publicou esse mês, História de uma Vida, do Aharon Apfeld. Esse livro é divino, porque a história dele, do Apfeld, é qualquer coisa assim fantástica, né? Ele esteve para ir para um campo de concentração, o pai o coloca fora do trem, e ele, com 8 anos de idade, tem que sozinho inventar a vida dele, no meio daquela coisa totalmente caótica. Ele sobrevive do modo como pôde, fazendo coisas trambicas, fazendo tudo que podia, depois vai para Israel, e anos depois, ele encontra o pai. Gente, a história deles se encontraram e passaram 2 dias, só um chorando do lado do outro, porque era quase impossível, porque não tinha sentido. E para mim, talvez a melhor história sobre enfrentar a desgraça total. A literatura do Apfeld é uma literatura em que ele nunca trata do trauma, mas sim do contorno do trauma, o que está ao redor do trauma, a chegada dos pogroms, a chegada dos nazistas, a ida para os campos, mas ele não toca no trauma, fica ao redor. É uma literatura divina. Se eu tivesse lido esse livro um pouco mais tarde, eu teria tido outra perspectiva. E, como eu te falei, o Homem Bom começou a assistir há uns 4 anos atrás. Então eu teria uma outra pegada, talvez. Ótima referência, aliás, a gente lançou esse livro, História de uma Vida, em maio de 2026, então já está disponível para quem quiser dar uma lida. Eu recomendo fortemente que as pessoas leiam, um livro único. Muito bom. E para terminar, Valdomiro, que eu estou amando essa conversa e te conhecer assim, eu queria saber qual livro da companhia te marcou
mais te marcou? Porque nesse ano a gente celebra os 40 anos de editora, e aí a gente tem perguntado para as pessoas, aliás, eu também pergunto para os ouvintes, para depois deixar aqui no comentário, qual livro da companhia mais te marcou? Olha, eu vi a companhia nascer. Os primeiros livros da companhia, desde o Castelo da Memória, o Rumo à Estação Finlândia, de Edmund Wilson, os primeiros livros de Saramago, tudo que é Sólido Desmancha no Ar, eu acompanhei tudo aquilo ali, né? A coisa, para mim, foi tudo muito marcante. E era duas coisas diferentes. Era um tipo de literatura que eu não conhecia, literatura contemporânea. Era um ensaísmo, que eu também não conhecia isso, e fui descobrindo, assim, foi muito importante. Mas o livro que realmente, assim, marca, e eu acho que do dia que eu li para frente, é uma outra maneira de encontrar as coisas, é Anéis de Saturno, do Zebaldi, né? Zebaldi, para mim, eu tenho 3 heróis intelectuais que para mim são os mais importantes, né? Que é Chekhov, Sandor Márai e Zebaldi, né? Mas esse livro, Anéis de Saturno, ele me deu tudo que eu precisava como ferramenta de trabalho. Então, esse foi realmente marcou para sempre. Muito bom, achei que as suas referências, tem tudo a ver com você, estão todas convergindo, então foi muito legal te conhecer, e também tenho certeza de que todos os ouvintes aqui ficaram muito interessados em ler Um Homem Bom. Muito obrigado, Stephanie, e todo o grupo da companhia, pelo convite, por essa conversa muito interessante. A gente que agradece. Foi um prazer estar na tua companhia, Valdomiro. Lembrando que todos os livros e autores citados aqui estão na descrição desse episódio. E obrigada a você que nos ouve. Na semana que vem a gente volta com um episódio mais longo. Até lá e boas leituras!